Boa tarde com todos vocês. Vamos dar início então a este bate-papo sobre a disciplina Bases Conceituais de Energia e especificamente com o tema de energia solar fotovoltaica. Primeiro vou me apresentar, né, que sou o professor Federico Bernardino Morante Trigoso e sou professor da UFABC desde o primeiro grupo que começou a universidade em 2006, quando a UFABC ainda estava no decreto, no papel, e houve os primeiros concursos públicos que se realizaram e eu comecei em agosto de 2006, que foi um grupo de mais ou menos 100 professores que iniciamos a UFABC. Não existia nada, o local totalmente era en un local donde no había infraestructura académica, era un predio no centro de Santo André, na rua Catequese. Bom, estou falando isso para dizer para vocês que estou acompanhando todo o desenvolvimento da universidade, né, até os dias atuais. E eu sou de formação, sou engenheiro eletricista. E depois, numa primeira fase, quando terminei engenharia elétrica, trabalhei no setor privado, na indústria. Comecei numa empresa americana que chama American Rolling Mining Company, que é a Armico. Isso aí em meu país. Aqui eu estudei engenharia elétrica aqui no Brasil e voltei a meu país, que é Peru. E aí trabalhei alguns anos e entrei na vida acadêmica depois, na área de engenharia eletrônica. Aí alguns anos trabalhei lá em Peru, tanto universidades públicas como privadas. E depois de mais de 10 anos que estive lá, voltei ao Brasil em 98 e aí comecei a pós-graduação no Instituto de Energia e Ambiente da USP, aqui em São Paulo, e um programa interunidades de pós-graduação em energia. E aí fiz o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado, tudo na área de energia, e é um programa totalmente interdisciplinar. O sea, energia vista de todo ponto de donde observemos, ¿no? Desde o ponto de vista social, tecnológico, enfim, vamos falar sobre isso um pouco mais para frente. E desde essa época trabalho nessa área de energia, né? Desde 98. O sea, ya varios años, y la área donde yo trabajé fue no referente a electrificación rural con sistemas fotovoltaicos. Y en esos primeros años era a electrificação rural. Ninguém ainda falava no uso de sistemas fotovoltaicos aqui no Brasil em áreas urbanas. Embora já nesses anos da década de 90 ya existían proyectos de desenvolvimiento de esa área en Alemania, programas de incentivo de fotovoltaica en tellados, programa 2000 tellados de Alemania, programa japonés de uso de tecnología fotovoltaica en áreas urbanas, en España, Estados Unidos. Ahí ya estaba comenzando a iniciativa, né, de colocar módulos fotovoltaicos em prédios, em edificações urbanas, mas aqui em países como o Brasil, da América Latina, África, Ásia, isso ainda estava muito longe. E o problema associado era a eletrificação rural, ou seja, faltava energia elétrica em áreas rurais. Além disso, existia bastante desconhecimento dessa tecnologia nos anos 90. Eram poucas as pessoas que trabalhavam nessa área aqui no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, na USP, no programa Interunidades de Pós-Graduação em Energia, nesse tema de fotovoltaica, só havia no máximo 3 alunos, e ao ponto que a disciplina de energia solar fotovoltaica, eu fui o único aluno, 3 professores e um aluno. E a ideia era, nesses anos, era muito assim remota, né, de que a tecnologia seria ainda uma ficção,
uma coisa de longa data que não era possível, era caro tudo, né? E ainda faltavam projetos demonstrativos. Era a mesma coisa que se eu falo para vocês hoje, em 2021, sobre as tecnologias de energia dos oceanos. Essas tecnologias de aproveitamento da energia mecânica disponível nas ondas do mar, nas marés, nas correntes marinhas, nas correntes de maré, aquele desnível, gradiente térmico, né? Ou também osmose. Isso na cabeça de todos está como se fosse uma coisa de ficção ainda muito difícil de ser viabilizada nesses momentos. A mesma ideia das tecnologias dos oceanos de hoje, de 2021, era nesses anos de 90 aqui no Brasil. E aí então houve muitos projetos de eletrificação rural, tentando mostrar às empresas elétricas, ao Ministério de Minas e Energia, à ANEEL, todos envolvidos nessa área, já se discutia a possibilidade de uso dessa tecnologia e faltava muita coisa ainda de legislação. Afinal de contas, como regulamentar o uso dessa tecnologia se não existia muita informação? Então foram feitos diversos projetos em áreas bastante afastadas. E foi nesses anos, quando estive fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado, em que me envolvi em vários projetos de eletrificação rural com tecnologia fotovoltaica, principalmente na Amazônia. E então os projetos foram desenvolvidos nos municípios de Tabatinga, Benjamin Constant, na região da tríplice frontera entre Colômbia, Peru e Brasil. E eram lugares bastante remotos, né? Para vocês terem uma ideia, era necessário pegar um avião aqui em São Paulo, levar todos os equipamentos, ferramentas, quase 3 horas e meia de voo em avião até Manaus. De Manaus aí passar a outro avião de 1h30 mais ou menos de voo até Tabatinga, que fica na divisa com a Colômbia. Uma vez aí estando em Tabatinga, aí realmente começava a viagem, né? Porque tudo era feito por barcos daqueles que existem na Amazônia, e até chegar aí primeiro pelos rios Solimões, depois pegar os denominados igarapés, que são pequenos afluentes, né? Até chegar a comunidades muito remotas, principalmente de tribos ticunas, os denominados caboclos, ribeirinhos. E aí vocês já podem imaginar, né, toda a logística de transporte, de levar todos os equipamentos, ferramentas. Ficávamos nos barcos aí, nossa moradia eram os barcos, são barcos assim para 30 pessoas mais ou menos, com piloto, cozinheiro, e ficávamos aí uns 10 dias, 12 dias, nossa casa era o barco. E aí eram momentos interessantíssimos, né? E aí foram desenvolvidos teses, dissertações, relatórios, e somado a vários grupos de pesquisa de aqui do Brasil, das universidades. Então posso afirmar que a Universidade Pública do Brasil não ficou de mãos cruzadas nesses anos e forneceu todo o conhecimento necessário para posteriormente discutir a legislação que regulamentou o uso de tecnologias fotovoltaicas nas áreas urbanas, e em primeiro lugar nas áreas rurais e depois nas urbanas. Isso aí foram feitas discussões, reuniões com o Ministério de Minas e Energia, com a ANEEL, a todas as instituições envolvidas com o tema de energia. E tudo isso aí foi aquela frase que se fala, né? Foi pavimentando o caminho para deixar claro o uso dessa tecnologia, e foram surgindo muitas coisas, né? Uma das coisas fundamentais era isso, né? De como manter em funcionamento esses sistemas nas áreas rurais. E aí nos defrontamos com a questão da manutenção, que em resumo é a denominada gestão.
ou seja, como fazer funcionar um projeto não por um ano, por dois, senão pelo tempo de vida do módulo fotovoltaico, que estava nessa época 20 anos, agora se fala 25 anos. E aí então ficou claro que não era suficiente só engenharia. E de aí venho falando inúmeras vezes aos alunos que fazem disciplinas comigo, de que todos esses projetos, principalmente em áreas rurais, deve ser em torno de 20% de engenharia e 80% de áreas sociais. Porque a engenharia termina quando no desenho, na montagem, na operação do sistema e tudo funcionando ok, né? Ou seja, se faz a montagem, se instala os módulos fotovoltaicos, se instala as baterias, se faz a instalação elétrica, se verifica tudo, se está ok funcionando, se as lâmpadas estão ligadas, se a televisão está pegando canais através das antenas parabólicas via satelital. Se faz tudo, né, com instrumentos de medição. Bom, até aí tudo está já dominado de muitas longas décadas, né, de história da engenharia elétrica. A engenharia elétrica já começou nos finais do século XIX, com o desenvolvimento das primeiras redes elétricas. Então tem muito mais de 100 anos de história, né, de engenharia elétrica. Só que engenharia elétrica nas áreas urbanas, principalmente com redes elétricas convencionais. E na área rural não se tinha experiência nenhuma, pouca experiência com novas tecnologias como fotovoltaica. Então aí foi ficando claro que, além de conhecimento técnico de engenharia, era necessário também entender como que a tecnologia se insere nas sociedades. O impacto, por exemplo, de levar televisão numa tribo ticuna, onde as crianças estão acostumadas a brincar na água, nadando, brincando no campo, não, aberto, nas árvores, tudo aí. Aí chega a televisão 24 horas por dia e a fascinação, né, das cores, dos desenhos, dos programas animados, né, tudo isso aí acaba criando impactos sociais. E aí então aí é necessário que os cientistas sociais comecem a compreender essa área, antropologia, sociologia, e de aí surge, né, a visão da interdisciplinaridade da energia, principalmente nessas áreas de renováveis. Fica claro que é necessário ter uma formação interdisciplinar. E isso não significa uma colcha de retalhos, né? De que eu junto um engenheiro, um sociólogo, um antropólogo e pronto, e aí faz uma construção disso. A interdisciplinaridade que entendemos na UFABC é que individualmente um profissional deve ter na sua mente, na sua cabeça, no seu cérebro, que o entendimento de um determinado problema é integral. Devem ser levados em conta os diversos aspectos. Ou seja, a engenharia já não é como em tempos, décadas em que eu me formei de engenheiro nos anos de 1980. Aí ninguém discutia de questões ambientais, nada disso, não? Era só engenheiro, cálculo, desenho e operação de sistemas e pronto, aí terminava a engenharia. E hoje em dia não, né? Vemos que as consequências são grandes, né? De qualquer empreendimento energético, por mais limpo, a tecnologia pode ser limpa na geração, como acontece com sistemas fotovoltaicos, que durante a geração não se produz nenhum gás de efeito estufa, é totalmente limpa. Mas devemos levar em conta tudo, né? O sea, e para construir as células, para construir toda a estrutura de suporte, os cabos elétricos, tudo isso aí precisa cobre, precisa alumínio, precisa muita quantidade de material, né, que é extraído da natureza. Então, os impactos já vêm desde antes, né, para extrair cobre. Uma coisa é extrair umas poucas toneladas de cobre e hoje em dia gigantescas toneladas de cobre necessárias para redes de transmissão,
e tudo isso precisa mexer com a extração. Onde encontramos o cobre? Está na natureza, né, em minas, em certos pontos da terra, e criamos enormes impactos que podem ser diretamente ambientais, econômicos, sociais. Aqui atualmente no mundo existem inúmeros conflitos, né, pela posse da terra, os conflitos entre agricultura e mineração. Às vezes é um lugar de muitas décadas de história agrícola e chega aí que descobrem uma descoberta de minério. Aí começa toda, né, chegada de maquinária pesada, explosões, e acaba mexendo com toda a natureza. E as pessoas são desplaçadas. Todo empreendimento energético vai ter algum nível de impacto. Alguns mais, outros menos, né? Uma hidrelétrica, se é construída na Amazônia, vai alagar enormes áreas e vamos criar enormes impactos, né, de alagamento, das pessoas também que moram aí, vão ter que abandonar os locais. E já de uma usina nuclear, o que fazemos com o lixo nuclear? Com todos os resíduos, né, que ficam nos reatores. Claro, existem processos de reutilização, mas o que eu quero mostrar é que tudo isso aí é uma área, estudar energia, e nessa disciplina Bases Conceituais de Energia, justamente se pretende fornecer essa visão integral, né, do problema energético. E agora, por exemplo, estamos vivendo os momentos da pandemia. Todos, de alguma forma, direta ou indiretamente, neste ano, mais de ano e meio, já devemos ter algum impacto direto, né, com a família. Algum falecido já deve ter existido direto, algum conhecido, algum vizinho. Acho que ninguém se livra disso. Então, mas se começamos a pensar o que ocasionou, afinal de contas, a pandemia, vamos ver teorias da conspiração, uma série de coisas, né? Mas no fundo o impacto que o ser humano está criando na natureza, né? Ou seja, os vírus existem milhões de anos no nosso planeta. Vírus existem em animais, né, selvagens, estão aí morando nas florestas, ninguém mexeu com eles, aí estão aí morando. Aí vamos reduzindo as áreas e vai ficando pouca área, né, para esses animais por causa da destruição, né, da agropecuária intensiva, da mineração, de construção de cidades, estradas, enfim, todo o desenvolvimento, né, que temos atual. Actualmente é grande o desenvolvimento de alguns países mais do que outros. O certo é que está ficando muito difícil, né, para a sobrevivência dos animais selvagens e portanto, existe toda essa proximidade, né, que nunca antes houve com tanta intensidade. Houve, sim, aproximação com animais ao longo da história, né, com animais domésticos, cachorro, gato, galinha, vacas, tudo isso aí foram transmitindo vírus aos seres humanos, mas em longos períodos da história, né? E hoje em dia esses vírus perigosos da família coronavírus e vários outros estão aí só esperando, né, o pulo do animal ao ser humano. E isso aí que aconteceu atualmente, estamos pagando essas consequências. Para piorar ainda, é necessário levar em conta que esse vírus atual tem a influência dele na mortalidade é muito baixa, ou seja, em torno de 3%, mais ou menos falam os cientistas, né, de que de cada 100 pessoas vão morrer 2, 3 pessoas, ou seja, uma taxa muito baixa de letalidade. Agora, existem vírus como o Ebola mesmo, aquele da África, ele atingiu 70% de taxa de letalidade, ou seja, de cada 100 pessoas, 70 morriam. E aqui na Amazônia, para não ir a outros continentes, na Amazônia aqui da América do Sul, né, que estamos falando daqui da América do Sul, e a Amazônia envolve não só o Brasil, a faixa amazônica do Brasil é mais ou menos 4 milhões de quilômetros quadrados.
3 milhões adicionais estão na Bolívia, Peru, Colômbia, Equador, Venezuela e as Guianas. Em todas essas áreas já foram identificados assim por acidente ou alguns estudos vírus muito mais letais do que este que estamos passando, o Covid-19, né? Então vemos que mesmo aqui na Amazônia, aqui brasileira, já houve casos em lugares remotos de que vírus que passaram a humanos e felizmente que tudo ficou em áreas muito restritas. Mas e se acontece no futuro isso aí com maior intensidade? É fácil que chegue nas cidades, né? E aí, então, por isso que estamos falando disso, né? Que a energia tem a ver com todos esses problemas mundiais, aquecimento global, enfim. Bom, então eu estava falando sobre todos os temas de estudo que eu desenvolvo na UFABC e desde que entrei em 2006 trabalho na área de energia, ou seja, as disciplinas que ministro são de engenharia de energia na graduação e também atuo na pós-graduação, em orientações de mestrado, doutorado. Na graduação, as disciplinas que eu ministro são esta de aqui, bases conceituais de energia, depois armazenamento de energia elétrica, tem outra disciplina que chama engenharia solar fotovoltaica, e tem outra que chama eletrificação rural com fontes renováveis de energia, e tem outra energia dos oceanos. São as tipos de energia que venho ministrando, essas disciplinas na graduação. Na pós-graduação, as disciplinas que ministro são engenharia solar fotovoltaico, energia solar fotovoltaica e energias renováveis do mar. E as pesquisas que desenvolvo, né, estão relacionadas com esses temas, que envolve a área tanto de engenharia, área de tecnológica, como de impactos sociais, né? Por exemplo, onde que se insere, né? Fotovoltaica tem a ver muito também com áreas bastante assim estratégicas, como é a educação. Por exemplo, já desenvolvi uma pesquisa como aluno de impactos do uso de sistemas fotovoltaicos na educação rural. Então, um aluno fez uma pesquisa aqui no estado de São Paulo, na Ilha Bela, na área mais rural da Ilha Bela, né, em Castellanos, todas essas praias que ficam na parte posterior do município, e na ilha aqui do Cardoso, que fica ao sul do estado de São Paulo, e aí houve como que a tecnologia entra na educação rural. E hoje em dia isso ficou claro, né? Com a pandemia, muitos alunos ficaram sem energia elétrica, por causa de falta de energia elétrica, ficaram sem possibilidade de ensino à distância, pior ainda, sem falta de internet. Então, são pesquisas desse tipo, né, que desenvolvo. E atualmente, falando disso, né, energia elétrica está presente em tudo, né, na nossa vida. Na pandemia, por exemplo, as condições de muitos alunos nesta disciplina estão matriculados, mais ou menos me falaram, 1.800 alunos. E ao final de contas entram poucos, né, assim, nestes bate-papos, conversas, porque as razões são diversas, né? Muitos alunos trabalham, muitos alunos não têm as condições necessárias, e aí, falando disso, são dois extremos, né? O extremo mais otimista são aqueles alunos que possuem uma casa apropriada, um espaço próprio para estudar, contam com energia elétrica de qualidade, contam com internet de qualidade, contam com equipamentos, né, como são computador, laptop, celular, impressora, e também contam com as condições emocionais necessárias. Então, esses alunos, obviamente, vão aproveitar melhor as aulas à distância. O outro extremo, que muitos alunos estão sofrendo, é que não contam, né, rede elétrica ruim, internet de pior qualidade, a casa cheia de pessoas, não existe espaço adequado, as condições espirituais não são positivas, né?
y aí esse aluno não pouco vai rendir, né? E aí então aí vemos a necessidade do campus universitário, do qual já estamos fora mais de ano e meio, né? E o campus universitário cumpre diversas funções, né? Não só é um recinto para administrar aulas, receber conhecimento, cumpre a função social, não, de integração, de fornecer espaço físico. E acho a maior vantagem com minha longa experiência no ensino universitário é o que chamamos sinergia. Ou seja, a somatória das energias de cada é mesmo objetivo. O sea, si todos van a la universidad, todos están con el objetivo de aprender, de estudiar, de adquirir una profesión. Entonces, todo eso, nuestro cerebro va a ser adaptando y solo el fato de ver, ¿no?, alumnos, profesores reunidos en los corredores, caminando ahí en los jardines, en los restaurantes, en la biblioteca, todo eso ya ayuda, ¿no?, para también nos querer estudiar. Então esse é um dos papéis do campus universitário. Mas muitos alunos aqui no Brasil mesmo não têm condições de estudar. Aqui eu estou acompanhando que houve casos de vários alunos das áreas rurais que não conseguem nem pegar internet, e aí por celular. Muitos têm que subir em alguns lugares elevados, né, montanhas, árvores. Outros não têm energia elétrica. O que eu quero dizer, então, em resumo, é que todas estas questões de energia estão presentes no dia a dia das pessoas. Então, mesmo que alguns alunos achem muito chato, né? Por que vamos estudar BCE? Essa disciplina não vai me ajudar para nada. Alguns podem pensar assim, né? Mas se vemos desde o ponto de vista mesmo assim de cultura geral, vamos ver que é necessário saber, né, alguns conceitos básicos de energia. Pegam qualquer dia a televisão, noticiário, nos jornais, revistas, na internet, nas redes sociais, vira e mexe vai aparecer coisas de energia. Hoje em dia estão falando, né, falta de água, racionamento, uso de termoelétricas, aumento do uso de energia eólica e solar. E aí várias discussões de impactos, de racionamento na economia. Vocês podem ver, estão sempre opiniões desse tipo, né, de especialistas, pessoas que estão envolvidas com esses temas, mas nós mesmos, né, podemos adquirir esse conhecimento, pelo menos básico, né, de poder saber de que estão discutindo as pessoas, a sociedade. É por isso que a importância também desta disciplina, né, de bases conceituais da energia. E com relação à energia solar fotovoltaica, que é a área na qual atuo e é a parte da disciplina que eu deixei a vocês aí num vídeo, tem a ver com esta energia solar fotovoltaica, o efeito fotovoltaico, né, ou seja, a conversão da energia solar, a luz solar, em eletricidade. E vemos de por si essa tecnologia é intermitente, é uma fonte intermitente de energia. Por que é intermitente? Porque não funciona assim de forma total o tempo todo, ou seja, no mesmo nível. Sempre está flutuando por causa de que a radiação solar não é constante. Al final de contas, são poucas horas que vamos ter de energia solar. De noite não vamos ter geração. Eólica também é fonte intermitente, né? Porque o vento varia. Como pode estar totalmente parado, o gerador não vai funcionar. Mas pode vir grande quantidade de vento, ou seja, energia cinética, e aí o aerogerador vai girar com toda a sua intensidade. E aí entra a questão de armazenamento de energia, ou seja, como que eu posso armazenar essa energia? A forma mais simples é através de baterias, né? Mas as baterias têm também diversas tecnologias de baterias. As mais utilizadas são as de chumbo ácido, automotivas. Mas também temos grandes quantidades de materiais envolvidos. Nessas baterias entra chumbo, ácido sulfúrico.
y es más difundidas. Mismo todos los celulares, todos los equipamientos que hoy utilizamos utilizan baterías de litio. Y ese litio, ¿a dónde está disponible? Es en pocas reservas, ¿no? Tienen reservas de litio aquí en América del Sur, Bolivia y Chile son los países que tengan mayores reservas de litio. También existen en algunos otros países, ¿no? Canadá, también los océanos, en fin, ustedes pueden ver que fabricar baterías de litio también va a producir impactos. Entonces, para almacenar energía sería las formas más simples, ¿no? En baterías, obviamente utilizando muchos materiales que pueden crear diversos impactos. Formas de almacenamiento de mayor cantidad de energía podría ser atrelando tanto un parque eólico o una usina fotovoltaica a una hidroeléctrica, por ejemplo. Solo que ahí la hidroeléctrica tendría que funcionar ya no así de forma convencional. Existe la posibilidad de tener dos reservatorios, un reservatorio inferior de almacenamiento de agua y otro reservatorio superior donde almacenamos agua para energía potencial y movimentar las turbinas. So que esa agua puede ser bombeada del reservatorio inferior para el superior en horas de sol por sistemas fotovoltaicos o en horas de viento por sistemas eólicos. Y de esa forma estamos almacenando energía potencial, ¿no? En la forma de agua, de una queda de agua, utilizando energía solar a través de bombas para bombear esa agua. Y, como ustedes pueden ver, existen formas, ¿no? De estrategias de poder hacer ese tipo de almacenamiento de fuentes intermitentes de energía. Entonces, todas las tecnologías van a tener condiciones diferentes. Si vemos nuclear, ella ya es una energía firme, ¿no? Porque ella solo depende del combustible atómico, del funcionamiento de un reactor, y ella puede funcionar muchas horas, ¿no? Sin parada. O sea, es una fuente de energía constante, depende solo del combustible, ahí no tiene nada de intermitencia. Eso ahí son energía firme. Y ahí hidroeléctricas, si tengas cantidades de agua necesarias, también se comporta como una generación de energía firme. Solo que ahora vemos que existe crisis de agua y otros problemas. Todas entonces, las formas de generación de energía eléctrica van a tener alguna particularidad. Si utilizamos gas, que se fala hoy en día, ¿no? Tenemos eléctricas a gas, mas ese gas de dónde que ven, a mayor parte del gas que ven para o Brasil vem da Bolívia. Aí foi construído um gasoducto, né? Um gasoducto que vem da Bolívia, atravessando a região do Mato Grosso, a diversos municípios de aqui do Brasil, e vamos ver que tudo isso vai criar também impactos desde a extração do gás, construção de gasoductos. Tudo isso aí é visto nestas disciplinas e na área de energia em geral, né? Então, de forma geral, é isso aí, uma visão de tudo o que eu faço. E agora eu vou deixar aí, se alguém tem alguma pergunta, se alguém quiser conversar, algum tema adicional, alguma curiosidade. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Bom, se não tem, de manhã também tive um bate-papo e tem assim um aluno que perguntou sobre grafeno, por exemplo. Aí foi interessante mencionar isso porque nos leva, ¿no? A resposta. Ele perguntou que leu ouviu assim em algum lugar que existiam células fotovoltaicas de grafeno. Minha resposta é a seguinte, ¿no? Que como mostrei aí na aula, existem 3 gerações já estamos na terceira geração de produção de células fotovoltaicas. Só que o mercado mesmo global está ainda dominado pelas células de primeira geração, que são as células fotovoltaicas de material semiconductor, onde predomina o silício. Então, essas primeiras células de material semiconductor foram fabricadas na década de 1950.
Específicamente en 1954 fue el lanzamiento oficial de esa célula fotovoltaica de materiales semiconductores. Fue feita por laboratorios Bell dos Estados Unidos. Isso aí na época da corrida espacial, né, da época da Guerra Fria entre a antiga União Soviética e Estados Unidos, e queriam pôr algum satélite, alguma forma já pensando no domínio do espaço, né? Isso é conhecido como a corrida espacial. Essa foi a emergência. Então, essa denominada primeira geração de células fotovoltaicas, só que essas células que utilizam materiais semicondutores e a segunda geração são as denominadas filmes finos. Filmes finos são células, o nome mesmo já indica, que são materiais diferentes, podem ser impregnados em plástico, em algum material até flexível, né? E com isso o custo diminui. Então existem essas células de primeira geração, que são as de silício, poli e monocristalino. Existem as de segunda geração, que são as células de filmes finos, com destaque para o silício amorfo. E a terceira geração são as várias que estão ainda em teste, que são materiais orgânicos, células de corantes, células de grafeno, células de perovskita, células de silício preto, então, e um longo etcétera. Essa primeira geração, por que está ainda no mercado? Porque é uma célula com um parque industrial já consolidado no mundo todo, né? Existem fabricantes em diversos países que dominam essa tecnologia, e são poucos na realidade, porque são laboratórios muito sofisticados, que vai desde a purificação do silício até a fabricação da célula em si. E tudo isso aí engloba o uso de silício e a transformação em união P, união N, enfim, toda essa construção de célula já está de amplo domínio da indústria. Mas existe um grave problema, que todas essas células têm um teto máximo de eficiência. Nenhuma célula de primeira e segunda geração vai conseguir ultrapassar 30% de eficiência, por questões intrínsecas à sua estrutura cristalina, absorção de fótons, recombinações entre buracos e elétrons. Tudo isso, a somatória de tudo isso já leva a que as células não consigam ultrapassar 30% de eficiência. A melhor célula em campo, já trabalhando assim, exposta às condições de intempérie, é a célula de silício monocristalino, que atinge em campo entre 15 e 16% de eficiência. O sea, falta 14% ainda para atingir o máximo de 30%. Em laboratório já houve células funcionando com 26, 27% de eficiência, mas em condições de laboratório, totalmente controladas. Em campo não. Então falta ainda um longo caminho para atingir esse limite de 30% que não vamos conseguir ultrapassar. E aí surgem as células de terceira geração, e uma delas é a de grafeno. E essas células orgânicas, elas podem permitir o uso de tecnologias muito mais baratas, de materiais que são renováveis, materiais orgânicos, só que nenhuma ainda atingiu o nível de fabricação assim em grande quantidade, de custos e de eficiência ainda elevada. A maior parte dessas células de perovskita, por exemplo, atingiu já 10, 12% de eficiência, mas se fala que podem atingir as orgânicas até 70%, 80% de eficiência em campo. Só que nenhuma delas vingou ainda, né, comercialmente. E de aí por isso que está o mercado dominado pelas células de silício. Porque a pergunta também é essa aí, por que existe esse limite de 30%? Aí eu faço uma analogia com a energia eólica. Se alguém fala que um aerogerador tem 60, 70% de eficiência, é falso, com certeza.
porque nenhum aerogerador pode ultrapassar o limite de 56% de eficiência. Isso é imposto pelo denominado Teorema de Betz. O Betz foi um cientista que nas primeiras décadas do século XX ele demonstrou, utilizando a teoria da dinâmica dos fluidos, a equação de Bernoulli, ele fez toda uma demonstração no qual nenhum dispositivo de conversão de energia poderia extrair toda a energia disponível, energia cinética existente num fluido, como é o caso da água nas correntes marinhas ou do vento, né, do ar em movimento aqui na atmosfera. Porque caso ultrapasse o 56%, ele estaria extraindo toda a energia disponível e todo ficaria estático. Já não haveria mais que o que extrair e, portanto, o sistema para. Já não tem o que extrair, né? Parou. E aí chega ao limite. Por isso que nenhum aerogerador vai conseguir ultrapassar esse limite de Betz, que está em torno de 56%. Embora os aerogeradores atuais, os melhores, ainda estão na faixa de 40% de eficiência, alguns, né? A maior parte está em 30%, 35%. Ainda falta um longo caminho para atingir o limite de Betz. Então, falta ainda melhorar a construção, novos materiais, enfim, diversas estratégias de melhorar isso. E nas células de primeira e segunda geração acontece esse limite também, de que não é possível ultrapassar em torno de 30%. E aí surgem estratégias diferentes, né, de como melhorar isso. Uma delas é, por exemplo, células multijunção, que são células juntando diversos materiais em forma de camadas. Então, um material semicondutor que absorve fótons numa determinada faixa de comprimento de onda. Aí ele vai gerar energia elétrica absorvendo esses fótons desse comprimento de onda X. Aí existe outra camada de outro material semiconductor que absorve fótons noutra faixa de comprimento de onda Y. Depois colocamos outra camada de material semicondutor, de outros materiais, que absorve uma faixa Z. Então vamos ter aí X, Y, Z, a somatória global vai ser maior quantidade de absorção de fótons por causa da disposição dos materiais na forma de camadas, né? Por isso chama células multijunção. E concentrando isso a energia solar com lentes, como lentes de Fresnel, que a energia dispersa é colocada numa área pequena, aí vamos conseguir eficiências dessa forma em torno de 40, 45%. Mas não vai funcionar assim sempre, né? Vamos ter limites construtivos, limites de instalação. Ou seja, em conclusão, existem esses limites de 30% que não vão ser possíveis ser ultrapassados por células de primeira e segunda geração. E aí surgem essas de terceira geração que podem sim ultrapassar isso, mas ainda não atingiu a etapa comercial. Não sei se alguém tem alguma outra pergunta, alguma curiosidade. Bom, então, como já para nossa conversa, este bate-papo se refere a energia, né? E estou focando nesta tecnologia solar fotovoltaica e quero também indicar o seguinte, né? Que não podemos pensar numa matriz energética que seja totalmente de energia solar, fotovoltaica ou eólica. Isso também seria falso, né? por causa de que falei que existe a intermitência dessas fontes. Então existem esses problemas de que o sol vamos ter disponível em certas horas do dia e ainda temos as estações, né, do ano. No inverno menor quantidade de energia solar, no verão maior quantidade, e aí vemos que se requer então um leque de tecnologias. Ou seja, hoje em dia qualquer país, como no caso do Brasil, deveria pensar numa matriz energética muito diversificada.
diversificada e interconectada, ¿no? O sea, formar un sistema nacional que englobe prácticamente todo el país y las diversas formas de energía solar, fotovoltaica, eólica y después ya en aquí algunos años las provenientes de los océanos junto con a nuclear, termoeléctrica, hidrelétricas, aí dá para fazer uma gestão, né, de energia, fazer o despacho de uma fonte quando existe a geração de uma em maior quantidade, pode ser injetada na rede, né, e quando na noite não exista, aí utilizamos a rede nacional como se fosse uma gigantesca bateria. Y hoy en día existen esa posibilidad, ¿no?, de sistemas fotovoltaicos de generación distribuida y de generación centralizada. Geração distribuída são aqueles que mostrei na aula em telhados, né? Geração distribuída é que a geração está ao lado do consumo, ou seja, um telhado que hoje em dia, devido à possível crise de energia elétrica no Brasil, nestes últimos meses aumentou a venda de sistemas fotovoltaicos conectados a rede en áreas urbanas, en predios, edificações urbanas. E isso aí é denominada geração distribuída, ou seja, no caso, a geração ao lado do consumo. E existe a geração centralizada, que é feita em grandes usinas fotovoltaicas que estão funcionando em lugares afastados, né, dos centros urbanos, mas que tenham as condições de grande quantidade de energia solar disponível. Não à toa, a maior parte dessas usinas fotovoltaicas estão na região nordeste do Brasil e em lugares bem afastados, né, de municípios bastante afastados, porque aí o mapeamento, né, que se faz através dos atlas solarimétricos já demonstrou que são locais de grande incidência solar. Portanto, aí é conveniente instalar uma usina de grande porte. Temos aqui no Brasil já usinas de 250 megawatts de potência, né, que fica no Piauí. E aí toda essa energia é transmitida através de redes de grande porte, de alta tensão, e depois injetada no sistema interconectado nacional. Esse se chama sistemas fotovoltaicos de geração centralizada, são as denominadas usinas fotovoltaicas. Então, eólica também, né? Existem parques eólicos grandes na região nordeste, a maior parte, porque existe também vento disponível. E essa energia é injetada na rede. Como podemos ver, então é necessário uma matriz muito diversificada, deixando que o despacho dê preferência às fontes de geração mais baratas e com menor impacto ambiental, e deixando assim de reserva, por exemplo, as termoelétricas, que é mais caro. Então, tudo isso aí vai englobar o conhecimento, né? Pesquisas de todo tipo. Também não é à toa que, por exemplo, no programa de pós-graduação em energia da UFABC, existem alunos que são engenheiros eletricistas, engenheiros mecânicos, das áreas de tecnologia, né? Mas também existem advogados, existem administradores das áreas sociais, né? Pessoas, sociólogos, estudando tecnologia solar fotovoltaica. Porque engloba, né? Esta área, como já falei no início, é totalmente interdisciplinar, engloba aspectos diversos. Nesta pandemia, por exemplo, ficou claro a necessidade de instalar sistemas de refrigeração em áreas remotas para a conservação de vacinas. Aí entra a questão de energia e medicina. E aí, então, postos de saúde já podem ter, como já existe na realidade, né? Podem ter um sistema de geração fotovoltaica para produzir energia elétrica, e essa energia armazenada em baterias, e aí abastecer tudo o que é geladeiras, iluminação, tudo o que é conservação, né, de vacinas, soro antiofídico. Ou seja, a energia permeia todas as áreas. E pode ser também utilizada, como já falei, em educação rural, pode ser em extração de água. Até hoje em dia é possível, né, que alguém, se quiser, pode morar num lugar remoto, tendo as condições necessárias, né, de água e de agricultura, e aí ele constrói sua casa
instala módulos fotovoltaicos, a potência do módulo, já o nome mesmo já diz, né? É uma tecnologia modular, ou seja, posso acrescentar diversos módulos, aumentando a potência de geração, só que também o custo aumenta. E aí eu vou ter a possibilidade de construir uma casa numa área remota, gerando minha própria energia elétrica para usar em iluminação, em computador, em todo, né? Geladeira, todos os aparelhos, né, que precisam de energia elétrica. Então depende só do tamanho e do investimento. Posso extrair água, né, utilizando bombas e fazendo um poço do lençol freático. Mas como vemos, existem também limites, né? Ou seja, de manutenção, gestão. Tudo isso tem que ser levado em conta. Senão também a tecnologia vai sofrer fracassos, né? E quando fracassa é por causa dessa denominada gestão. Ou seja, como fazer para que o sistema fique funcionando 20, 25 anos. Aí engloba estratégias de organização da população, de como fazer isso, né? Para comprar baterias, equipamentos auxiliares, para peças de reposição. Isso fica claro na eletrificação rural. Em áreas urbanas é diferente. Em áreas urbanas já existem profissionais, empresas, é só ligar por telefone e pronto, né? Eles fazem o serviço. Hoje em dia, por exemplo, se alguém quer instalar um sistema fotovoltaico na casa, em seu telhado, a pessoa não é necessário que saiba ele fazer a instalação. É só entrar em contato com uma empresa do sector fotovoltaico que trabalha nesse tipo de serviço, e essa empresa vai fazer todo o estudo da casa, vai vir a fazer uma vistoria, ver a potência dos equipamentos, onde vai ser instalado o gerador, vai determinar o custo, e eles vão entregar tudo já o projeto denominado chave em mão, ou seja, já funcionando. Isso nas áreas urbanas, né? Como acontece, alguém estragou o celular, é só ir a um lugar e eles vão consertar. Mas em áreas urbanas não existe isso, né? Então aí eu vou ter que pensar em outras formas de como manter funcionando isso. Então, terminando já esta minha fala, toda esta área de energia, principalmente nesta disciplina Bases Conceituais de Energia, que é de forma geral, né? Que fornece diversos aspectos do tema de energia, levem em conta que é um tema totalmente interdisciplinar, ou seja, que envolve o conhecimento global do problema, e levando em conta que essa interdisciplinaridade deve ser uma aquisição particular de cada um, ir aproveitando todas as informações que existem hoje em dia na internet. Vocês podem se formar sobre a própria biblioteca, né? Existem artigos, livros, informação não falta. Mas levem em conta que esse tema é bastante amplo, uma visão integral, e justamente esse é o objetivo da universidade. Eu sei que muitos de vocês talvez nem tenham conhecido assim a universidade fisicamente depois de um ano e meio de pandemia, né? Mas esse tema a Universidade UFABC, dentro de seu projeto pedagógico, inclui essa interdisciplinaridade. Por isso que não existem departamentos acadêmicos, existem centros. Eu estou no SEX, por exemplo, né? É o Centro de Engenharias, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas. Então aí integra esse centro professores das áreas de engenharia e de sociais também. E assim essa é a filosofia da universidade. E portanto o tema de energia e particularmente a área de fotovoltaica, como já falei, é totalmente interdisciplinar. Então levem em conta tudo isso, e alguns já se motivem, né, por levar à prática o autodidactismo, ir lendo questões que esta de energia engloba até coisas históricas, né? Já passamos crises mundiais de energia, falta de madeira,
As florestas de Europa, do Líbano, muitos séculos atrás eram florestas, grandes florestas. Desapareceram por causa das crises, né, de energia, falta de madeira. Nessas épocas a madeira era a base de tudo, construção de casas, navios, madeira como combustível. Já houve crises que a humanidade passou. Então existem livros, artigos científicos de todo tipo para poder ler, né, e conhecer essa área. Então, minha fala termina assim, né, mais para um bate-papo, tentando motivar a todos vocês neste fascinante estudo da energia. E mesmo para aqueles que não vão depois seguir a engenharia de energia, pelo menos aproveitem a disciplina como forma de cultura geral, para conhecer todos os aspectos e entender as discussões que se publicam diariamente. Não sei se alguém tem alguma questão. Se não, eu termino por aqui. Tá bom? Então, muito obrigado e espero que nos encontremos fisicamente em alguma oportunidade na universidade. Muito obrigado e bom estudo. Tá bom? Boa tarde.